Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal. Sua ajuda é fundamental para que eu possa continuar produzindo mais conteúdos. A coragem de não agradar. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja? Ushiro Kishimi e Fumitake Koga. A coragem de não agradar conta uma história capaz de iluminar nosso poder interior e nos permitir ser quem somos. Inspirado nas ideias de Alfred Adler, um dos expoentes da psicologia ao lado de Sigmund Freud e Carl Jung, o livro apresenta o debate transformador entre um jovem e um filósofo. Ao longo de 5 noites, eles discutem temas como autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade. Aos poucos, fica claro que libertar-se das expectativas alheias e das dúvidas que nos paralisam e encontrar a coragem para mudar está ao alcance de todos. Assim como nos diálogos de Platão, em que o conhecimento vai sendo construído através do debate, o filósofo oferece ao rapaz as ferramentas necessárias para que ele se torne capaz de se reinventar e de dizer não às limitações impostas por si mesmo e pelos outros. O mundo é um lugar simples. Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Um dia um jovem insatisfeito com a vida, foi visitar o filósofo para conversar sobre essa questão. Ele achava que o mundo estava cheio de contradições e, aos seus olhos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. O jovem ouviu sobre o filósofo e sua teoria de que o mundo é simples, que todos podem ser felizes e que as pessoas podem mudar o mundo. Ele foi até lá para discordar do filósofo e tentar fazer com ele mudasse a sua teoria. O jovem acha que o mundo das crianças pode sim ser simples, pela ingenuidade, falta de responsabilidades e pela proteção dos adultos, e que na medida que elas vão crescendo começam a descobrir a vida como ela é. O filósofo concorda com ele, mas continua a confirmar sua teoria e explica que o mundo é do jeito que cada um o vê. Ele diz que o mundo está um caos porque o jovem o vê assim, diferente dele, que enxerga um mundo simples. Não se trata de como o mundo é e sim como o jovem o vê. O filósofo diz que para o jovem é tão natural ver o mundo através de um óculos de sol, que tudo acaba parecendo escuro, e questiona, ao invés de lamentar a escuridão, por que só não tira os óculos? Pode ser que goste do que vai ver ou queira voltar a colocá-los, mas para saber, é preciso coragem de fazer. O filósofo afirma que todas as pessoas podem mudar, e assim, o mundo à sua volta mudará também. O jovem fica curioso e aceita conversar sobre essa teoria e saber mais sobre seus estudos e filosofia. A primeira noite. O filósofo começa a explicar sua teoria, que vem de uma escola de psicologia criada pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler no início do século XX. Costuma ser chamada de psicologia adleriana ou psicologia individual. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud, por isso ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual baseada em suas teorias originais. Na psicologia adleriana, não pensamos em causas do passado, mas em metas do presente. O jovem acha que nem todas as pessoas podem mudar, e cita um exemplo de um amigo que não consegue sair de casa. Diz que o amigo quer mudar, mas não consegue. O jovem presume que o amigo tenha sofrido algum trauma na infância que causou isso. O filósofo explica que o amigo do jovem tinha meta de não sair na rua, por isso está criando um estado de ansiedade e medo como meio de alcançar essa meta. A ansiedade e o medo do amigo são reais. Às vezes, ele pode até sofrer de enxaqueca e cólicas estomacais violentas. Mas esses também são sintomas que ele criou para alcançar a meta de não sair de casa. Na psicologia adleriana, o trauma é categoricamente negado e afirma o seguinte: nenhuma experiência é, em si, a causa de nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque de nossas experiências, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que damos às experiências passadas.
Sua vida não é algo que alguém dá a você, mas algo que você próprio escolhe, e é você quem decide como viver. A questão não é o que aconteceu, mas como foi resolvido. O primeiro passo para a mudança é o conhecimento. O jovem diz que para ele é impossível mudar o temperamento ou a personalidade de qualquer pessoa. O filósofo explica que na psicologia adleriana, usamos a expressão estilo de vida para descrever a personalidade e o temperamento. Estilo de vida são nossas tendências de pensamento e ação. O estilo de vida reflete como a pessoa enxerga o mundo e como enxerga a si própria. Poderia ser definido como a personalidade de alguém. De um modo mais amplo, é uma expressão que abrange a visão de mundo e a perspectiva de vida de alguém. Talvez você não tenha estado consciente de seu estilo de vida até agora, ou talvez não tenha estado consciente do próprio conceito de estilo de vida. Cabe a você continuar escolhendo se quer manter o estilo de vida que teve até agora ou mudar para outro totalmente diferente. A psicologia adleriana é a psicologia da coragem. Sua infelicidade não pode ser atribuída ao seu passado ou ao ambiente atual. Podemos dizer que lhe falta coragem de ser feliz. O que você deve fazer agora é tomar a decisão de interromper seu estilo de vida atual. Enquanto viver assim, nos domínios da possibilidade de se tal e tal acontecessem, você nunca será capaz de mudar. Mas, se você mudar seu estilo de vida, tanto sua maneira de interagir com o mundo quanto seu comportamento terão que mudar. A segunda noite. O jovem começa a segunda noite falando que só vê defeitos nele, que não consegue achar nada para gostar de si mesmo, que não consegue ver a meta do seu presente, não entende o que ganharia não gostando dele mesmo. O filósofo explica que Adler já dizia: todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. A meta do jovem é não se magoar nos relacionamentos, por isso busca defeitos em si. Ao invés de encarar os relacionamentos, ele prefere evitá-los, assim não corre o risco de ser magoado e ninguém irá rejeitá-lo pelos seus defeitos. Adler é considerado a primeira pessoa a usar a expressão sentimento de inferioridade no contexto em que é usada hoje. Sentimento de inferioridade é um termo que tem a ver com o próprio julgamento de valor. É a sensação de que você não tem valor ou de que tem um valor limitado. Adler reconhece que todos nós temos sentimentos de inferioridade. Não há nada de errado nos sentimentos de inferioridade em si. A pessoa tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estando satisfeito com a situação atual, ainda que seja um único passo, a pessoa quer progredir, quer ser mais feliz. O problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar que a situação pode ser mudada se fizerem algum esforço. Há pessoas que não tomam atitude alguma. Elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo: eu não sou bom o suficiente mesmo, ou ainda que eu tentasse, não teria a menor chance. Em outras palavras, não estão equipados com a coragem de mudar seu estilo de vida. É mais fácil deixar as coisas como estão, ainda que tenham algumas queixas ou limitações. O complexo de inferioridade também pode evoluir para outro estado mental. É o complexo de superioridade. A pessoa não consegue aceitar seu eu incapaz. Então compensa de outra maneira e procura uma saída mais fácil. Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado. Comportamentos como mentir no currículo, só usar roupas de marca ou ostentar riqueza material também são típicos de quem tem complexo de superioridade. Nesse caso, o eu não é superior ou especial. A pessoa está apenas fazendo seu eu parecer superior associando-o a uma autoridade. Quando tentamos ser nós mesmos, a competição inevitavelmente atrapalha. Quando alguém está consciente da competição e de que vai ganhar ou perder, é inevitável que surjam sentimentos de inferioridade, porque a pessoa está sempre se comparando e pensando: eu derrotei aquela pessoa ou perdi para aquela pessoa. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade são extensões disso. A razão pela qual tantas pessoas não se sentem felizes de verdade mesmo quando alcançam o sucesso aos olhos da sociedade é por viverem sempre em competição. Quando você consegue sentir de verdade que as pessoas são suas companheiras,
Sua maneira de ver o mundo muda por completo. Você deixa de achá-lo um lugar perigoso e para de sofrer com dúvidas desnecessárias. O mundo começa a parecer um lugar seguro e agradável, e seus problemas de relacionamento diminuem bastante. A terceira noite. Não importa o que façamos, não conseguimos escapar dos nossos relacionamentos. Como afirma Adler, todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. A psicologia adleriana nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. O jovem acha que é sendo reconhecido que você sente que tem valor. É pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar os sentimentos de inferioridade. Você aprende a ter autoconfiança. O filósofo explica que quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, acaba vivendo a vida das outras pessoas. Na psicologia adleriana nós perguntamos: de quem é a tarefa? Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas. Em geral, todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas. Existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa. Pense: quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? A psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário, é sabendo que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança ignorando as intenções da pessoa só servirá para causar uma reação intensa. Você é o único que pode mudar a si mesmo. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento, que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites dizendo: daqui para frente, esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. Tudo o que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas, e não uma questão na qual você possa interferir. O que outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, é tarefa dela, não sua. O filósofo diz ao jovem que por ele ser detestado prova que está exercendo sua liberdade e vivendo em liberdade, é sinal de que está vivendo de acordo com os próprios princípios. Claro que ser detestado é angustiante. O ideal é viver sem ser detestado por ninguém. Mas, quando você se comporta de forma a agradar todo mundo, passa a viver sem liberdade, e isso também é impossível. Exercer a liberdade tem um preço, e o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. A quarta noite. As outras pessoas são nossas companheiras e vivemos cercados por elas. Deveríamos ser capazes de encontrar nosso lugar de refúgio. A partir daí, em tese, começaríamos a ter o desejo de compartilhar com nossos companheiros, de contribuir para a comunidade. A sensação de ter os outros como companheiros, a consciência de termos nosso refúgio, é chamada de sensação de comunidade. As pessoas obcecadas pelo desejo de reconhecimento acham que estão olhando para as outras, mas na verdade, estão olhando para si mesmas. O protagonista da nossa vida é o eu. Não há nada de errado com a linha de pensamento até este ponto. Mas o eu não está no centro do mundo.
Embora seja o protagonista da vida, não passa de um membro da comunidade e de uma parte do todo. Todos estamos buscando a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Na psicologia adleriana, porém, só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea, e não simplesmente estando aqui. Nas tarefas dos relacionamentos interpessoais, é preciso dar seus próprios passos à frente. Não se deve pensar: o que esta pessoa me dará? Mas, o que posso dar a esta pessoa? Isso é compromisso com a comunidade. Só se alcança a sensação de pertencimento por esforço próprio, você não nasce com ela. Cada pessoa pertence a uma comunidade, e em última análise todos pertencemos à comunidade da Terra e à comunidade do universo. A comunidade a que Adler se refere vai além das coisas que conseguimos ver, como nossos lares e sociedades. Inclui as conexões invisíveis. Quando surgem dificuldades nos relacionamentos, ou quando não conseguimos mais enxergar uma saída, devemos levar em conta em primeiro lugar o princípio que diz: ouça a voz da comunidade maior. Se você tem medo de que seus relacionamentos desmoronem, é porque está vivendo sem liberdade, está vivendo para outras pessoas. Querer ser elogiado e receber elogios prova que tanto você como o outro veem os relacionamentos interpessoais como relacionamentos verticais. A psicologia adleriana rejeita todas as formas de relacionamentos verticais e propõe que os relacionamentos sejam horizontais. Em certo sentido, esse ponto pode ser considerado o princípio fundamental da psicologia adleriana. Em primeiro lugar, o sentimento de inferioridade é uma percepção que surge em relacionamentos verticais. Se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais que sejam iguais, mas não idênticos para todos, não há lugar para complexo de inferioridade. Quando diz obrigado ao colega de trabalho, você transmite palavras de gratidão. Você também pode exprimir toda a sua satisfação com um estou contente. Ou transmitir seu agradecimento dizendo: você ajudou bastante. Esta é uma abordagem de encorajamento baseada em relacionamentos horizontais. Se você desenvolve relacionamentos horizontais, surgem palavras de gratidão, respeito e alegria mais diretas. Quando você ouve palavras de gratidão, sabe que deu uma contribuição a outra pessoa. Quando alguém é capaz de sentir que é benéfico para a comunidade, consegue ter uma sensação real de seu valor. Esta é a solução oferecida pela psicologia adleriana. Desenvolver um relacionamento horizontal com ao menos uma pessoa promove uma grande transformação no estilo de vida. Com essa conquista, aos poucos seus relacionamentos interpessoais se tornam horizontais. A quinta noite. Qualquer um pode se comportar como um rei quando está sozinho. Então essa é uma questão que deve ser analisada nos contextos dos relacionamentos interpessoais, porque o problema não é a falta de um eu espontâneo, é não conseguir fazer as coisas na frente dos outros. Você deve fazer a mudança do apego ao eu, auto-interesse, para a preocupação com os outros, interesse social, e adquirir uma sensação de comunidade. 3 coisas são necessárias neste ponto: autoaceitação, confiança nos outros e contribuição para os outros. Na autoaceitação, se você não consegue fazer algo, simplesmente aceite seu eu incapaz, siga em frente e faça o que conseguir. Além disso, tenha coragem de mudar o que for possível. Quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros, o segundo conceito-chave, confiança nos outros, se torna absolutamente essencial. É quando mesmo sem motivos suficientes para acreditar em alguém, você acredita. A forma de entender a psicologia adleriana é simples. Não é você quem decide se será ou não passado para trás. Esta tarefa é do outro. Você só precisa pensar: o que eu devo fazer? A psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor rompê-lo, porque isso é tarefa sua.
Para sentir que é bom estar aqui é preciso enxergar os outros como companheiros. E para ver os outros como companheiros você precisa ter confiança nos outros e autoaceitação. Mas não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade. É neste ponto que o terceiro conceito-chave, contribuição para os outros, se faz necessário. É por se aceitar como é que você tem confiança nos outros sem medo de ser passado para trás. E é por depositar confiança incondicional nos outros e sentir que as pessoas são suas companheiras que você consegue se engajar na contribuição para os outros. Por fim, quando contribui, você adquire a consciência profunda de que é útil a alguém e se aceita como é. Para um ser humano, a maior infelicidade é não ser capaz de gostar de si mesmo. Adler apresentou uma proposta bem simples para abordar essa realidade. A sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor. Não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Esta é uma tarefa que cabe a outra pessoa, e você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que, quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa ser visível, tudo o que precisamos é da sensação de que somos úteis a alguém. Por que é preciso ser especial? Provavelmente porque a pessoa não consegue aceitar seu eu normal. E é por isso que, quando fica impossível ser especialmente bom, o indivíduo dá um salto enorme e se torna especialmente mau, o exato oposto. Mas será que ser normal, ser comum, é tão ruim assim? É algo inferior? Será que, na verdade, não somos todos normais? A autoaceitação é o primeiro passo fundamental. Se você conseguir ter a coragem de ser normal, seu modo de ver o mundo mudará de forma drástica. A vida é uma série de momentos chamados agora. Só podemos viver no aqui e agora. Adultos que não sabem disso tentam impor uma vida linear aos jovens. Eles pensam que permanecer na trilha convencional, fazer uma boa faculdade, trabalhar numa grande empresa, ter um lar estável, é ter uma vida feliz. Mas a vida não é uma linha. O filósofo dá o último conselho ao jovem. Você precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é este. Você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. O jovem enfim se convence e diz ao filósofo: se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais o mudará para mim. O mundo que apareceu para mim desde que aprendi a psicologia adleriana não é o mundo que eu conhecia antes. Ainda não sei dizer se fui eu que mudei ou se foi o mundo que vejo desta posição privilegiada que mudou. Mas uma coisa eu posso dizer com convicção. O aqui e agora está brilhando intensamente. Brilha tanto que não consigo enxergar quase nada do amanhã. Insights. O mundo é simples e a vida também, só depende de como a gente vê. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. As pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Separar as tarefas é aliviar a carga de seus relacionamentos. Quando você é capaz de sentir que é benéfico à comunidade, consegue ter uma sensação real do seu valor. Neste livro, você aprendeu que devemos viver o hoje, sem se preocupar com o passado e nem tentar prever o futuro. Temos que ter bons relacionamentos interpessoais no trabalho, na família e no amor. Devemos ser quem realmente somos, fazer as coisas que temos vontade sempre respeitando ao próximo. Gostar ou não de você é tarefa do outro. Se sentir útil na sociedade, ver que você está fazendo algo por alguém, vai fazer você sentir o seu valor. Ter a coragem de viver a sua vida sem satisfazer as expectativas dos outros, isso fará a vida bem mais leve. Esse tipo de conteúdo não é monetizado. Se quer que o projeto continue, é só contribuir no primeiro comentário fixado. Muito obrigado.